Olá, amigos inscritos no canal e visitantes do canal. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Oséias, no hebraico Roshea. E nesta ocasião vamos estudar o capítulo 8 do livro de Roshea. No último vídeo vimos o capítulo 7 e para esta ocasião, para dar início, vamos ler o versículo 7 do capítulo 7 do livro de Oséias, onde eu falei no último vídeo, mas no sentido espiritual e literal também, né? Porém, eu vou comentar uma coisa rápida aqui, muito importante, do versículo 7, no sentido histórico que ocorreu com Israel. Então temos: todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Aqui temos que e devoram os seus governantes e juízes. Isto porque em um período de 20 anos, 4 reis da casa de Israel, o reino do norte, caíram, morreram. Por isso temos aqui todos os seus reis caem, devido à corrupção política que existia na época entre eles. Por isso que ele coloca aqui: todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes e juízes, pois estavam dentro de uma corrupção sem precedentes, desde que Jeroboão, aquele que foi servo de Salomão, foi rei ou constituído rei no reino do norte. Porém depois ele prevaricou, pecou, levantando altares a ídolos estranhos, e assim a casa de Israel seguiu os mesmos pecados, até chegar nessa situação onde o Eterno tem que levantar profetas para profetizar, tocar a trombeta, fazer soar o chofar contra a casa de Israel. Então vamos agora dar início ao estudo do capítulo 8 do livro de Roshea. E no versículo 1 temos: agora, pois, leva o chofar, a trombeta, a tua boca para soar o alarme. Ele vem como águia contra a casa de Yahweh, o templo do Senhor, como está aqui na tradução. Porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha Torá, lei, contra a minha lei. Então temos aqui no versículo 1 o Eterno dizendo que ele vem como águia. Ele vem como águia contra a casa de Yahweh. Aqui no sentido figurado e simbólico, é toda a casa de Israel. A casa de Yahweh, no sentido simbólico. E quem vem como águia contra a casa de Israel? O rei assírio, o rei da Síria. Porque a Síria que destruiu a casa de Israel, expulsando eles, o restante deles, para outras nações. Então vamos ver no versículo 2: eis que Israel clama a mim, meu Elohim, nós te reconhecemos. Aqui na versão de João Ferreira de Almeida temos: a mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Nosso Criador, nós, Israel, te conhecemos. Vejam que, mesmo pecando, eles admitiam que conheciam ao Criador. Porém, a exemplo do que o nosso amado Salvador disse, aqui do lado direito, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, temos o seguinte: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Saibam que todo servo chamava o seu chefe de mestre ou senhor. Por isso temos aqui nessa tradução o título Senhor. Quer dizer, na maioria das traduções em português colocaram Senhor. Porém, aqueles servos tinham seus mestres,
Aqui, para uma melhor tradução, deveria ser: mestre, mestre. Estão entendendo? Vamos ler agora aqui na versão de João Ferreira de Almeida. Muitos me dirão naquele dia: mestre, mestre, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora vamos ler o versículo 3 do livro de Hoshea, capítulo 8. No entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. E no versículo 4, eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro. Aqui está como outro, mas é ouro. Erraram aqui na edição da versão de King James. Construíram para si ídolos a partir de prata e do ouro, que acumularam tudo para o seu próprio extermínio. E na versão de João Ferreira de Almeida, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Temos aqui que mesmo Israel alegando no versículo 2, que clama: meu Criador, nós te reconhecemos, é o mesmo sentido que o nosso Salvador fala aqui no versículo 22 do capítulo 7 do livro de Matitiahu, Mateus. Muitos dirão a ele naquele dia: mestre, mestre, nós não temos profetizado em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Como está aqui em João Ferreira de Almeida, na versão dele. Então, eles vão alegar que conheceram o Criador e que eram dele. Porém, o que o Criador, o nosso Salvador, vai dizer? No versículo 23 temos. Vamos ler aqui na versão de João Ferreira de Almeida mesmo. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E na de King James: então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E na versão católica: então eu vou declarar a eles: jamais conheci vocês, afastem-se de mim, malfeitores. Porque temos uma coerência ou semelhança dessa passagem de Oséias com essa passagem do nosso Salvador. Porque não adianta dizer que conhecem ele se praticam o mal, se praticam a iniquidade, se são malfeitores. Era a situação aqui da casa de Israel. Então não adiantava dizer ou clamar a ele, dizer: meu Criador, nós te reconhecemos, e fazerem sacrifícios, sendo que não eram obedientes e não se arrependiam verdadeiramente. Por isso temos no versículo 5: ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Estão vendo aqui? Não adianta expulsar demônio no nome do Salvador, profetizar em nome dele e operar muitos milagres e maravilhas, se são incapazes de agir com sinceridade e pureza. Estão entendendo a semelhança? É a mesma coisa. E no versículo 6 temos: e esta escultura foi feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez, e ele não é Elohim, ele não é Criador. Estão vendo o contexto de Elohim aqui, nesta passagem? De Criador. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. E no versículo 7 temos: porque semeiam vento, colherão tempestade, não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal, o pouco que der, os estrangeiros o devorarão. Aqui temos nesse versículo 7 algo espiritual
que refletia no literal, fisicamente, porque semeiam vento, colherão tempestade, no sentido que aquele vento que eles semeavam eram suas prevaricações, seus pecados e delitos, espiritualmente falando. E por isso colheriam tempestade, devastação. Por isso logo em seguida diz: não haverá seara, pois o talo não produzirá cereal. O pouco que der, os estrangeiros devorarão, porque as nações estrangeiras cobiçariam o que haveria de bom na terra de Israel e tomariam posse de tudo aquilo, dispersando eles por outras nações e acabando com tudo, devorando tudo que a terra de Israel produzia. Neste caso, o rei da Síria, com seu império, seu exército, fizeram isso à casa de Israel. E no versículo 8 temos: Israel foi consumido agora entre as nações, como um vaso a que ninguém dá valor. E no versículo 9 temos: porquanto subiram à Síria como um jumento selvagem que vagueia solitário. Ainda estão livres, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Novamente temos aqui a advertência, a acusação do pecado da casa de Israel, representada por Efraim, que se vendia aos seus amantes, a reis de outras nações, nações pagãs. E também no início do versículo: porquanto subiram à Síria como um jumento selvagem que vagueia solitário, é porque a casa de Israel, representada aqui por Efraim, não queria ouvir as advertências e correções do eterno Criador, do amado Criador de Israel. Eles não queriam, por isso é semelhado a um jumento selvagem que vagueia solitário, à busca de outros amantes, de reis pagãos de outras nações. E no versículo 10: embora tenham se entregado às nações como mercadoria, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar debaixo da opressão do rei dos príncipes, o rei poderoso. Aqui o Eterno já dá o decreto referente àquele o qual a casa de Israel iria buscar ajuda, o rei dos príncipes, o rei poderoso, que era o rei da Síria. Falando historicamente, de fato, quando ocorreu isto, no contexto histórico. Por isso, isso também tem representação nos últimos dias, onde Jerusalém, em vez de ouvir as palavras do Criador de Israel, preferirá os seus amantes, os amantes de outras nações. E no versículo 11 temos: ainda que Efraim tenha erguido muitos altares a Baal para conseguir perdão pelos seus pecados, eles próprios se tornaram altares para o pecado. Vejam aqui que eles queriam outras maneiras de serem perdoados. Porém, assim, dessa forma, eles acumulavam mais pecados. Por isso ele diz aqui: eles próprios se tornaram altares para o pecado, porque estavam levantando altares para ídolos, para Baal, a casa de Israel. E no versículo 12: ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, da minha lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Aqui temos que o Eterno, repetidas vezes e muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, a lei, tinha falado para aquele povo. Aqui, no sentido de Torá, no original é instrução, porém temos na maioria das traduções em português como lei. Na versão de João Ferreira de Almeida está: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha, porque eles estranhavam as escrituras sagradas e tinham como
coisa estranha para não seguir, para não obedecer. Porque estavam errados diante do Criador, em pecado, indo após outros ídolos. Por isso não queriam reconhecer os ensinamentos fundamentais da instrução da Torá. E no versículo 13 temos: quanto aos sacrifícios que me elevam através do fogo, que abatem os animais e os comem, porque Yahweh o Eterno não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação. De agora em diante, o Eu Sou se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o cativeiro, ao Egito. Aqui, no contexto espiritual e simbólico, ele está falando que eles voltariam para a Síria e seriam cativos na Síria. Porém, ele cita a palavra Egito para lembrar que o povo de Israel já foi cativo no Egito, no primeiro império, no Império Egípcio, quando eles ficaram cativos por 400 anos naquela cidade, naquele país. Aí ele toma a palavra do Egito como exemplo, para lembrar que eles já foram cativos. Porém, historicamente, eles não voltaram para o Egito, eles voltaram para a Síria. Isso aqui é no sentido espiritual, porque eles já foram escravos. E por isso ele diz que voltarão a serem escravos para o cativeiro. Aqui está ao Egito, no sentido espiritual, porém, eles foram cativos para a Síria. E no versículo 14 temos: porque Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, contudo sobre suas cidades mandarei fogo, e este será de tal ordem que consumirá suas fortalezas. E temos então que a casa de Israel foi destruída, conforme o Eterno profetizou através do seu profeta Hoshea. Então concluo aqui mais esse vídeo estudo, e até o próximo vídeo, onde falaremos sobre o mesmo contexto no capítulo 9 do livro de Hoshea. Que o Eterno abençoe a todos na Shalom do Messias Salvador. E até o próximo estudo.